Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Está no ar pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, Livre Pensamento. Hoje o programa é gravado. Nós vamos abordar aqui diversas perguntas que foram enviadas nas 2 últimas semanas aqui para o Livre Pensamento. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, olá Cláudio, olá amigos que nos acompanham. O programa é gravado, mas magicamente eu estive em Porto Alegre. Ó, verdade. Nesse fim de semana, os 3 dias, sexta, sábado, domingo. O bom do Livre Pensamento é que não tem espaço-tempo, né? É verdade, nós estamos estamos aqui no ambiente virtual. Para os ouvintes terem uma ideia, telespectadores, nós estamos aqui na segunda-feira, mas com cara de terça-feira da semana anterior. É verdade. Não tem espaço-tempo. Bom, vamos começar com as perguntas que chegaram, e elas geram aí muitos comentários, muitos debates e estudos dentro da doutrina espírita. Num dos programas anteriores, nós abordamos aí a questão da obsessão, e foi falado aí sobre a comunicação dos espíritos em reuniões mediúnicas, e onde nós discutimos aqui que nem tudo médium precisa sentir, né? Porque é comum dentro da casa espírita as pessoas relatarem que sente dor, sente náuseas, se o espírito desencarnou lá sem braço, sente dor no braço. Então você disse que pela educação mediúnica, o médium não vai sentir estas sensações no corpo, porque na verdade quem sente isso é o espírito comunicante, né? Em verdade, isso é um processo de educação, Cláudio. O adequado para se fazer o trabalho da educação da mediunidade é permitir que cada candidato, de cada médium, exerça no seu tempo o entendimento dos fenômenos. Vou lhe explicar. Tá. O médium, ele tem uma dificuldade de compreender os limites. Então, quando ele sente uma aproximação e se sintoniza com o espírito que vai se comunicar, ele começa a ter sensações que não são deles, e muitas vezes são físicas, dores, tristezas, várias emoções. E ele, no seu processo de compreender a mediunidade, ele não sabe até onde vai isso. Então, muitos médiums ficam com medo, porque ele não sabe se ele vai ter controle. Então, ele começa a ter tristeza, ele fala, e agora? Será que eu vou começar a chorar aqui? Ele não consegue compreender. Então, o ideal é que os exercícios da mediunidade sejam adequados a cada médium. O médium é que vai em cada exercício, né? Ele é que vai determinando o quanto ele se aprofunda ou não. Porque os médiums que têm uma sensibilidade maior, que é até fisiológica, viu? A capacidade mediúnica ela é fisiológica. Os médiuns que têm uma maior sensibilidade são os que são os mais frágeis. E ele fica com medo de perder o controle nas sensações que tem. Então, o ideal é deixar que cada médium, no seu tempo, vá fazendo as experiências. Sim. E ele vai aprofundando a aproximação paulatinamente, de uma forma que ele se sinta seguro. Bom, aí ele entrou em sintonia com o espírito. Normalmente vão surgir os sintomas e sentimentos. O erro está em achar que aquele sentimento que você está tendo é o do outro. Por exemplo, ele fica com um medo muito grande, que ele está interpretando como sendo o medo do espírito. E aí ele diz assim, nossa, esse espírito está com medo tremendo. Mas o que acontece na nossa relação com os espíritos é que a gente estabelece uma sintonia. E o medo que ele tem causa uma indução em nós e a gente vai sentir o nosso medo equivalente ao dele. Entendi. Então não é o medo dele que nós estamos sentindo, é o nosso equivalente ao dele. Então você tem controle sobre a sensação conforme você vai treinando. Sim. Então o ideal, o médium, é ele chegar uma tal educação da sua mediunidade que ele se aproxima de um espírito, percebe a indução das sensações que o espírito está tendo e dosa isso para não se sentir mal. Tem alguns que até se sentem reféns, né, do espírito. Alguns, por falta dessa orientação, eles começaram a mediunidade de uma forma totalmente estrambelhada, assim.
Eles começaram já trabalhando, né, já participando de um trabalho mediúnico, e quando eles começam a sentir essas sensações, eles entram ou num estado de transe ou de descontrole, e aí reproduz o descontrole do espírito. E aí, às vezes, até chega a um descontrole até motor. Ele começa a se debater, ele bate na mesa, ele sente ânsia de vômito. Todas as sensações vão a um extremo. E, por incrível que pareça, às vezes, o espírito não está nem tão extremado quanto o indivíduo. Mas o médium interpreta daquela forma. Exato. Então, o espiritismo vem trazer para a gente uma realidade nova no lidar com a mediunidade. A tal ponto que você consegue, mesmo que você fique inconsciente, se você se treinar, você consegue com que a manifestação seja em determinados limites que você vai dizer. Então todo aquele tipo de show que alguns médiums dão, aquilo é do médium. Não é necessário. O médium treinando consegue ter controle. Mas muitos que estão nos ouvindo agora já trabalham com a mediunidade há décadas. E sempre fizeram assim, então gera um hábito, um condicionamento. Então é mais difícil quando você condiciona. Então o ideal é no início do aprendizado, do trabalho mediúnico, você já fazer esses exercícios todos. O período inicial da atividade do médium é sempre um período de exercícios, não é nem importante. O que ele vai acontecer ali, as manifestações são para aprender. Aprender com aquele... Pense assim, cada corpo é uma novidade, aquele espírito... já pode ter lidado com mediunidade em outras vidas. Mas naquela vida, aquele corpo ali é uma novidade, ele tem que compreender. Tem uma pergunta que entra bem nisso que você está falando, que é da Lu, que ela diz o seguinte: quando estamos em paz e vêm irmãos revoltados, essa revolta, essa raiva que o médium sente é de quem? Então, é que está. Você está em paz em determinadas circunstâncias. Quando a gente recebe estímulos, surgem emoções que às vezes a gente não lidou ainda bem com elas. Está lá camuflado. Se você tem uma vida que está bem resolvida, você vai tendo uma vida natural, calma, em paz. A gente é testado nas circunstâncias em que a gente é testado, né? Pelas nossas emoções. Então, mesmo que o indivíduo, naquelas circunstâncias da vida, ele está em paz, ele vai entrar em sintonia com o espírito que está vivendo revoltas, isso, aquilo. Então, o que você sente, vamos dizer assim, é a tua interpretação daquela emoção do espírito. E por isso que você tem controle sobre ela, porque se a pessoa pensa que aquilo é do outro, ele fala, na mediunidade para mim é um problema, porque eu começo a ter emoções que não são minhas, que não são agradáveis. Não. Aquela emoção é sua, então você controla ela e diminui. Por quê? O médium, ele é um repórter. A finalidade dele ali é reportar o que está sentindo o espírito. E a habilidade, então, que o médium tem que desenvolver é de sentir e relatar. Então, ele se aproximou de um espírito, se ele é consciente, quando o espírito começa a se manifestar por ele, e ele está muito revoltado, ele traduz isso em palavras. Eu estou com uma revolta muito grande, eu estou com um medo muito grande. Mesmo que o espírito não está falando isso, o médium pode relatar para que os participantes do trabalho possam entender a situação. Entendi. E quando ele é inconsciente, isso não quer dizer que você tem que manter o firme propósito, eu vou ter controle sobre as emoções. Porque aí quando você entra em transe, você como alma, ali você continua gerenciando, entendeu? Uma outra coisa que é importante falar, que é o seguinte: quando as pessoas vão se iniciar no exercício mediúnico e vão aprender a lidar com a mediunidade, né? Muitas pessoas, quando vão se manifestar as primeiras fenômenos, as emoções que ele vai expressar ali não são de espíritos, são emoções da sua alma. Então veja, ele é iniciante, ele está começando a lidar com a mediunidade, e aí no trabalho mediúnico ele começa a manifestar uma tristeza muito grande. Normalmente, as primeiras emoções no início da mediunidade são as emoções da alma. Então, ele tem que apaziguar a si mesmo. Que é o que o pessoal fala de anímico. Exatamente, é a manifestação da sua alma, que é diferente da personalidade. Então, é um fenômeno que... mediúnico é quando é a relação com outro espírito. Aí é o próprio espírito. Então, todo o trabalho mediúnico, ele passa inicialmente por um domínio das emoções do próprio médium. Só que isso é um exercício ótimo, né? Sim. Porque é a saúde dele, vai né? te levar para a vida toda, né? Isso. Dentro de um equilíbrio. Por isso que não tem como você educar a mediunidade
como se fosse o que se faz hoje na escola, assim, de todo mundo faz os mesmos exercícios, tudo igual. Porque cada um tem o seu tempo. Cláudio, o fenômeno mediúnico para algumas pessoas, quando ele é muito forte, pode dar medo. O médium fica com medo do fenômeno mediúnico. Isso por causa dele do mesmo. desconhecido? É um desconhecido, ele não sabe até onde vai aquilo, sabe? Ele não sabe até onde o transe vai, ele fica com medo de perder o controle, ele fica com medo das emoções que sente. Então, o trabalho mediúnico, ele não pode ser igual para todos, não pode chegar todo mundo e falar, todo mundo agora vai fazer isso. Padronizado. Não pode padronizar, você tem que deixar que os médiums, cada um tem o seu tempo. Porque o primeiro fator para um médium ser um bom médium é ele perder o medo do fenômeno. E isso leve o tempo que for. Deixa ele com calma e conhecendo o fenômeno e ele vai no tempo dele. Porque se você forçar um médium a enfrentar o fenômeno e ele tem medo, ele possivelmente ele vai travar e a capacidade mediúnica dele vai até às vezes sumir. A gente recebeu também uma pergunta da Cristiane, mais um comentário da Cristiane de Campinas, que ela perguntou: Oi Paulo, bom dia. A sensação que você falou no programa sobre a questão de mediunidade e os tipos de obsessão também pode ser comparada quando olhamos uma pessoa que não conhecemos e nunca vimos, mas sabemos descrever exatamente muitas das coisas que são dela, de sentimento, modo de vida. Ela disse se é parecido com isso. Quando a gente vai ver alguns estudos de neurociências, eles vão demonstrar que o nosso cérebro tem uma capacidade inconsciente muito ampla. Tem coisas que a gente não controla, mas que são capacidades do cérebro. Uma delas é reconhecer microsinais no outro. Então, é importante para a nossa sobrevivência. Isso aí é biológico. É fisiológico. Faz parte da estrutura do cérebro. É importante para a sobrevivência de um grupo o reconhecimento dos microsinais. Porque imagina se a gente estivesse ainda vivendo na floresta e nós estamos em torno de uma fogueira, ou ali estamos numa gruta e tal, e se aproxima um predador. Então, quando você percebe o predador, você vai gerar microsinais da expressão facial, isso, aquilo de medo, que o cérebro já interpreta para poder já colocar o indivíduo em condição de proteção. Porque não dá para você perceber um predador e avisar todo mundo, entendeu? Esse tempo aí a gente seria atacado. Sim. Então, o cérebro, na nossa espécie, tem várias maneiras de conseguir interpretar o que o outro sente. Então, isso já ocorre aqui com a ajuda do cérebro. Mas a mediunidade, ela vai mais longe do que isso. Porque a gente entra uma sintonia de perispírito com perispírito. E o perispírito ele está no ambiente intelecto-moral. Por exemplo, o espírito expressa, por meio do seu pensamento, o que ele sente e o que ele pensa. Então, quando a gente entra em sintonia com ele, é muito mais profundo do que essa capacidade cerebral. Entendi. O Henrique Araújo, ele diz: sou colaborador na assistência espiritual como médium de psicofonia e pergunto se é normal ouvir ou ter noções antecipadas de pensamentos de vários espíritos antes de dar a passividade para eles. Ele mora no Tucuruvi, aqui em São Paulo. É normal isso? Isso é muito comum e descreve a realidade, a verdade do fenômeno mediúnico pode ser percebido por essa questão, porque é muito comum médiums que já têm um certo treinamento e sensibilidade, num grupo, quando o outro vai fazer a comunicação, muitas vezes ele sente por antecipação o que vai ser falado. Às vezes não as exatas palavras. Eu já ouvi relatos disso também. É muito comum isso, mas isso mostra o quanto é verdadeiro o fenômeno. Então, quando o outro médium vai se comunicar, ele começa a perceber a mensagem, depende da capacidade, da sensibilidade mediúnica, ele pode até perceber os detalhes, ele conseguiria até falar a palavra que falta, entendeu? Então isso é muito importante, porque nos trabalhos mediúnicos tem que haver uma união no grupo, porque um médium auxilia outro. Então veja, quando isso está ocorrendo, Cláudio, um médium está ajudando no fenômeno do outro. Entendi. Então quando ele se liga mentalmente e ajuda a compreensão, o fenômeno que está acontecendo da comunicação fica melhor ali. Por isso que um grupo de médiums
é sempre melhor do que o médium trabalhar sozinho. Por isso que Kardec propunha, né? Que se formem grupos homogêneos, né? O Ivan Lúcio Lira Lino, ele mandou uma pergunta: como podemos auxiliar um obsessor que não quer conversa de jeito nenhum? Já participei de várias reuniões mediúnicas e realmente não era sempre, mas em alguns casos aconteciam do espírito, ele não falava, emitia alguns barulhos esquisitos. Como que o grupo mediúnico tem que atuar nesse sentido? Veja, todo o trabalho mediúnico, ele não é um exato relato do que está acontecendo na espiritualidade. Porque a gente lida com um número de variáveis gigantescos. Como se fosse um iceberg, a gente vê só a ponta. Exatamente isso. Então, a dificuldade de uma comunicação, muitas vezes, pode ser do médium. Ele não esteve bem naquele dia, ele não está bem preparado, e aí a comunicação dele não ocorre adequadamente. Entendi. Eu já vi bons espíritos, por meio de médiums novos, que nas primeiras comunicações dão a impressão de ser o som sair meio gutural. Aí você fica imaginando já que é um mau espírito. Não, muitas vezes é as condições que não estão adequadas do médium, né? Então veja, isso é um ponto. Outro ponto, um espírito, quando ele vivencia a comunicação, pensa, a gente quando vive experiências na vida, são marcantes para nós. Se você passa na vida por um acidente, se você vê uma cena terrível de alguém vivendo, isso pode causar traumas, mas também pode causar despertar, né? Você fala, caramba, mexeu comigo aquilo, não é? Então você tem que imaginar assim, você está no mundo espiritual e você tem uma vida lá. Às vezes pode levar décadas. O tempo de vida no mundo espiritual, preso a determinadas circunstâncias, é longo. Agora, o evento de você se comunicar por um médium é uma coisa marcante para o espírito. Então o cara tem o cotidiano dele lá na espiritualidade afastado do nosso mundo muitas vezes. E aí quando ele tem a oportunidade de conseguir entrar no tempo de um médium e expressar o que ele fala, é muito marcante. Então, mesmo que ele não consiga se expressar, aquela oportunidade é marcante para o espírito. Vai fazer uma mudança, alguma coisa vai acontecer com ele. E é claro que ele depois, em outro momento, pode voltar com uma forma melhor de se expressar. E muitas vezes a emoção é tão grande que ele não consegue se expressar. Mas a finalidade do trabalho mediúnico é conversar. A proposta espírita de lidar com os espíritos é uma proposta que caminha para a questão da inteligência, do entendimento. Então você tem que conversar. Então não existe trabalho mediúnico adequado se você só fica o médium recebendo o espírito e manda embora, recebe o espírito e manda embora, recebe... Vira uma fábrica. O grupo não está aproveitando. A gente tem que conhecer aquela individualidade, saber que história que ele tem, permitir que ele fale, entendeu? Então pense assim, se você tem um local de auxílio para determinados indivíduos, né? Nós vamos criar um grupo para ajudar os moradores de rua. Se você for até lá, entrega um cobertor, entrega uma comida e vai embora, tem um certo grau de ajuda, concorda? Sim. Agora, se você vai lá, quem é você? Conversa dá uma outra, né, Conversa. questão. O que você está precisando? Né? O que aconteceu para você chegar até aí? Então, você conversar, ele se expressar, ele vai se considerar como um ser humano. Ele não vai ser mais um morador de rua ali largado, ali um objeto. Então, quanto mais impessoalidade você trata um indivíduo, mais ele se sente mal. E quanto mais você deixa ele se expressar, melhor ele se sente. Então, isso vale para os espíritos. Também, né? Então, o espírito ele vai aproveitar melhor aquela situação se ele puder se expressar e você dialogar com ele. Antes do intervalo, o Romes, José Teodoro, será que é isso? Paulo, bom dia. Ele mora no Jardim Brasil. Ele indagou um expositor da FESP a respeito do lançamento da Gênese, né, aqui da FEAL, e o expositor explicou que eles ainda estão estudando, ainda estão um pouco relutantes com essa questão. A depoimento aqui do José Teodoro do Jardim Brasil. Eu acho que a gente tem que olhar isso como um fator positivo, porque o espiritismo não propõe aceitação nenhuma. Tem que estudar, refletir. Tudo tem que ser consciente, refletido. Então, é claro, eu já tive acesso a um conjunto de provas que eu já estou convencido. Pessoas no mundo inteiro já estão convencidas.
mas ninguém tem que aceitar isso como verdade. A pessoa tem que conhecer os fatos e chegar à conclusão por si mesmo. Então, faço votos que ele procure os recursos adequados para chegar numa boa decisão. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o Livre Pensamento. Até já. A Fundação Espírita André Luiz lança no dia 3 de outubro programações especiais sobre o projeto Cartas de Kardec, que são mais de 700 manuscritos do codificador Allan Kardec, inéditos, que serão levados ao conhecimento do movimento espírita. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Estamos de volta com o Livre Pensamento nesta segunda-feira. O programa é gravado, mas você pode deixar aí suas perguntas e comentários na nossa fanpage facebook.com/TV Mundo Maior e também estamos no YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior. Lembrando do Clube Amigos da Boa Nova, né? Essa semana é muito especial porque é o lançamento aí das cartas de Kardec, né? Esse projeto para arrecadação aí de fundos para estabelecer aí uma nova proposta de divulgação dentro da história do Espiritismo, com os manuscritos que estão aí sob orientação, vamos dizer assim, da FEAL. Então, no dia 3 de outubro, a gente vai ter uma programação especial, você vai acompanhar aí nos intervalos e também em alguns programas aqui da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior, mais informações a respeito disso. E nos dias 4 e 5, quinta e sexta, nós teremos aí uma programação especial a respeito das eleições, mostrando aí essa visão espírita sobre este assunto que está causando tanta celeuma, né, em todas as pessoas. Então, para que isso venha ao ar e se propague cada vez mais e para um número maior de pessoas, precisamos do seu auxílio no Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou acesse amigosdaboanova.com.br e venha fazer parte deste clube, que tem uma série de vantagens e benefícios para o sócio do Clube Amigos da Boa Nova.
desconto em peças teatrais, livros da Mundo Maior Editora, a loja virtual Mundo Maior e eventos que você vai poder participar e ter aí um preço bem especial. Clube Amigos da Boa Nova, repetiu o telefone, 0800 12 18 38. É importante sempre a gente frisar Sim. que o maior benefício é fazer parte do grupo que permite que todo esse trabalho de divulgação ocorra, né? E não só de divulgação, porque o CEDOR agora, o Centro de Documentação, é uma área que vai permitir pesquisa. Verdade. Pesquisa de novas informações que vão contribuir para o debate espírita, né? A Nilda Bertocco, ela mandou 2 perguntas. A primeira é a seguinte: considerando que o ocorrido com o livro A Gênese, isso não tiraria a confiabilidade do Espiritismo? Eu acho que o que tira a confiabilidade do Espiritismo é você ler, por exemplo, o livro A Gênese e cair em contradições. Né? Então, eu tive contato, ontem foi visitar o CEDOR, um professor de universidade, um professor do ITA, chama Brutus, e ele é um grande pesquisador, e ele leu a obra de Kardec desde criança. E ele, quando chegou na Gênese, ele se deparou com uma frase que ele falou: essa frase não é coerente com tudo que eu li até agora. Ele já tinha lido a Revista Espírita e todos os livros, ele foi na sequência. E a Gênese é o último livro. E aquela frase ficou na mente dele. E ele falou assim: nossa, mas é estranho, o Kardec é sempre tão coerente. E ele escreveu uma frase aqui que não bate com o que ele falou em todos os outros livros. Mas ele continuou a vida dele, acabou se tornando um professor e continuou estudando e aprofundando o Espiritismo. E aí ele ficou sabendo da questão da Gênese e pegou a Gênese da FEAL. Ele abriu o livro da FEAL, cadê a frase? Não tinha sido acrescentada. Então, e percebe que isso marcou a vida dele, né? Ele ficou muitos anos com aquela dúvida: puxa, Kardec é coerente, né? Então, na verdade, é o inverso. A gente trazer de volta um texto coerente de Kardec, como ele propôs, a gente afasta uma incoerência que não pertencia a ele, mas pertencia a essa infame decisão de alguém se achar no direito de alterar o livro. Sim. Então, aí que dá a credibilidade, né? Resgatar o original. Exatamente. Agora vamos imaginar que a adulteração da Gênese se resumisse a só essa frase. Essa frase tivesse sido acrescentada e mais nada no livro inteiro. Né? Não era o ponto de incoerência que esse pesquisador encontrou? Então já não era um prejuízo uma frase só? Uma frase já demonstraria incoerência. Agora imagine mais de 200 alterações, que é a realidade. Então nós ficamos longe de muito conteúdo importante que Kardec achou importante, ele escreveu naquele livro, e a gente ficou sem poder ter acesso. Então vamos olhar com um olhar positivo. Finalmente a gente pode ter a obra de Kardec com a conclusão que ele propôs, né? E aí, analisando o tempo que estamos vivendo, ele se demonstra um tempo muito mais amplo do que nós, homens, né, imaginamos. Porque se nós trabalhamos e tivemos o desejo de mostrar essas contradições e resgatar a Gênese, isso foi feito, e é um trabalho coletivo, envolvendo pessoas do mundo inteiro, né? Porque esse resgate envolveu gente na Argentina, em Montevidéu, na França, e o Brasil também participando. Veja, o mundo se movimentando. E a gente conseguiu, então, e nós participamos desse momento histórico, né? Porque a gente estava divulgando a adulteração da Gênese. Você lembra disso, né? A gente nunca ia imaginar que a FEAL ia produzir o livro novo, né? Foi no início do ano. Você lembra? Nós não tínhamos essa perspectiva. Foi uma surpresa para a gente. Mas ocorreu. E aí, em seguida a essa decisão, surgem os manuscritos. Que a gente não tinha ideia de que isso ocorreu. Então, percebe que nós estamos vivendo um momento, né? Um momento adequado, histórico, para a gente recuperar a proposta de Kardec como ela se fez originalmente. E aí a gente fica sabendo também que teve um grupo intencionalmente trabalhando para que se desviasse da ideia original. Então, a gente reconhecer tudo isso
e poder reconstruir o caminho e recuperar o que havia sido perdido, não é motivo para nada de descrédito, de desânimo. Pelo contrário. É a gente consagrar o que Kardec falou. Quanto mais importante a mensagem, mais ela vai ser perseguida, né? A Nilda também pergunta, né? No livro Fenômeno Espiritual do Gabriel Delany, diz que o espiritismo é para fazer experiências. Aí ela pergunta, por que muitas casas hoje não fazem? Aí é uma soma de fatores, né, que ocorreram para que a casa espírita se distanciasse. Uma delas é que a cultura em geral do mundo, ela classifica os fenômenos espíritas como sendo coisas demoníacas, ou a mais completa ignorância, que vão ser os materialistas. E pense assim, como que surgem os fenômenos espíritas na comunicação de massa, no cinema e na TV? Nós temos agora, no cinema, por exemplo, o filme de agora de terror, né? é o de terror, né? Agora é a Freira, né? Freira. Mas se você for pensando um pouquinho antes, todos eles são filmes que deixam a pessoa com medo, né? Então, parece uma coisa errada. Então, o mundo sempre perseguiu a comunicação entre os dois mundos, culturalmente taxando aquilo como uma coisa prejudicial, coisa do demônio. Não mexa com isso. Não mexa com isso, porque os filmes ainda, se você prestar atenção, eles começam com uma brincadeira. Muitas vezes eles usam até a tábua, o Ouija, né? Ou então a conversa pelo copinho, ou a pessoa, eu fiquei sabendo, eu tô com um problema, meu filho morreu, eu quero me comunicar com ele, me disseram que a mediunidade é um caminho, então vamos tentar a mediunidade? Então, eu até recentemente vi um filme que era assim, né? A mulher, uma amiga, fala, olha, eu usei a mediunidade para conversar com meu filho. Aí ela tenta fazer. Quando ela tenta fazer, o mal toma a casa dela. E aí ela vive situações desesperadas, agressividade. Que é uma situação que se coloca, olha, não mexam com isso. Exatamente. Qual que é a moral da história? Nunca mexa com o fenômeno. Então, isso está impregnado na sociedade e com o distanciamento que nós tivemos dos primeiros espíritas, que encaravam com naturalidade o fenômeno, né? Foi se impregnando desse pensamento social, né? Esse pensamento da cultura moderna, e as pessoas então foram começando a ter medo dos fenômenos. E nos centros, então, começaram a dar preferência para que os médiuns se manifestassem com menos fenômeno possível. E isso tem causa, né? Tem casos espíritas que estão tirando, né, a parte mediúnica. Então você vê que isso é um equívoco que Kardec já previu. Porque ele chegou a falar na época dele, o espiritismo sem espíritos, que ele falou. É um equívoco, porque é o diálogo com os espíritos que mantém o espiritismo vivo, que a gente tem acesso aos ensinamentos, que a gente reconhece os ensinamentos espíritas na realidade. E outra, o mundo futuro é um mundo de aproximação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Então, a gente está antecipando o futuro quando a gente faz uso regular da mediunidade. Porque a descrição dos bons, do planeta bom, né, do planeta feliz, é um planeta onde a sensibilidade mediúnica está presente em todos. Não tem barreira. Diminui a fronteira entre os dois mundos. A Ana Pique diz o seguinte, Paulo, gosto muito de você, só não entendo por que estão oferecendo a Gênese autografada. Eu quis uma Gênese autografada porque a Simone Privato, ela vem poucas vezes no Brasil, né? Então, quando ela esteve aqui, eu fiquei muito satisfeito de pegar o autógrafo dela, né? Pelo trabalho que ela fez. O fez. autógrafo é um registro de carinho, né? Então, quando eu fiz, por exemplo, o livro e publiquei o livro Revolução Espírita, a maioria dos debates que estão presentes no livro foi num grupo mediúnico que eu tenho há mais de 25 anos. Então eu peguei um exemplar desse livro, do Revolução Espírita, e pedi o autógrafo das pessoas que participam no grupo. Né? Porque eu quis guardar aquilo... Uma forma de reconhecimento, gratidão. Ou de registrar o contato, né? Então eu fico muito feliz quando eu vou em outros estados, quando eu vou em locais que às vezes a pessoa está nos acompanhando. Inclusive isso é um depoimento que eu te falo aqui, Cláudio. Muitas dessas palestras que eu faço em outros estados, em outros locais, as pessoas vêm dar o retorno e falam assim, puxa, Paulo, eu já te conheço, né? Eu acompanho você e o Cláudio na TV, a gente acompanha os programas de rádio, nossa, eu tô junto lá
quando vocês fazem os debates, as conversas, eu estou lá participando. Então, esse momento que nós estamos agora aqui, tem um monte de gente lá em casa, né? Que a gente acaba fazendo parte, né? Fica próximo. Mas como os contatos são muito rápidos, então muitas vezes numa palestra, a gente colocar uma palavra, um autógrafo ali para a pessoa, marca aquele momento, né? E nos aproxima. Então eu acho que é uma coisa muito natural, né? Às vezes as pessoas podem interpretar como uma coisa de ídolo, né? Aí é o olhar mas equivocado. Não tem nada a ver, né? É o olhar equivocado, mesmo porque o que me faz estar aqui, Cláudio, hoje, o que faz eu sair de casa, sair dos limites do que é meu pessoal, viver em família e vir aqui falar, é porque quando eu fui estudar o Espiritismo, encontrei nele respostas que mudaram minha maneira de ver, me surpreenderam as respostas do que eu encontrei. Eu achei que não é justo que aquilo ficasse só nas minhas mãos. Então eu compartilho, né, e a gente faz isso, o entusiasmo que o Espiritismo causou em mim, eu quero que os outros também sintam isso. Sim. E conheçam o quanto é forte, útil e interessante o Espiritismo para nós. Então diminui a questão da parte pessoal e se torna importante o conteúdo que a gente está lidando. Tem uma amiga aqui do Livre Pensamento, ela pediu para não se identificar. Ela diz o seguinte: ela tem a mediunidade muito aflorada e ela até cita aqui que muitas das vezes ela antecipou, por exemplo, gravidez, né, de pessoas da família, acertando, por exemplo, o sexo do bebê. E aí ela pergunta como lidar com isso, com essa coisa de antecipar sentimentos, fatos, que parece que está incomodando um pouco ela. Olha, uma vez eu recebi um pedido de ajuda de uma pessoa que estava com uma mediunidade assim, também tornando muito forte no cotidiano os fenômenos. E essa médium, Cláudio, via espíritos. Ela às vezes levantava à noite e via andar pela casa. Ela olhava pela janela e via os espíritos ali no quintal. Essa vidência dela explodiu de tal forma que ela ficou atormentada com o significado disso tudo, com essas coisas todas. E aí ela foi no local que a gente estava conversando, porque a proposta seria ali ela aprender a lidar com essa mediunidade. E quando a gente conversava, nós estávamos do lado de uma janela, Cláudio. E aí ela ia contando os relatos dela. E propositalmente eu ficava olhando pela janela assim e ela começou a ficar incomodada que eu não prestava atenção no que ela falava, né? E aí quando ela com o olhar ficou falando, peraí, você não vai me ouvir o que eu estou falando? Eu falava assim, só queria te interromper um pouquinho. O que aquela pessoa atravessando a rua aqui? Tinha uma senhora, um senhor e uma menininha vindo na direção. Eu falei, o que eles estão vindo na direção da gente aqui? Aí ela olhou para a janela assim, aí ela falou assim, não é nada, eles estão atravessando a rua, não tem nada com a gente. Aí eu falei assim, então é a mesma coisa os espíritos que você vê. Natural. Você está vendo os espíritos e eles estão em todos os lugares. Então você vê na sua casa um espírito, muitas vezes ele não tem relação com você. Ele está passando ali. Mas eles pegam e vêm na minha direção. Claro, eles estão acostumados com pessoas olhando para ele? Não estão. Então se eles estão andando ninguém olha e de repente alguém olha bom, o que é isso? O que está acontecendo? Opa, essa aí você que chamou a atenção dele. Então, veja, tem gente que faz o seguinte relato. Eu tô ali eu tenho medo, por exemplo, de uma pessoa que está alcoolizada na rua. E aí ela fala assim, nossa, se eu tô na rua, ele vem direto em mim. Mas por quê? Porque ela está com medo e ela começa a olhar fixamente para ele. Ele olha para a multidão, ninguém olha para ele. E de repente, quando ele passa o olhar, tem alguém olhando fixo sem parar, na direção de quem ele vai. Então a gente é que cria as sintonias. E o sexto sentido é um fato real. A gente tem condições de, até com quem é mais próximo, de antecipar fatos importantes. Então, o que demonstra isso para ela? A mediunidade é um fato real. E ela vivenciar alguns exemplos desses dão segurança e firmeza na hora dela usar essa mediunidade para um trabalho de um grupo. Entendeu? E fica a critério dela informar ou não as pessoas quando vier esse tipo de... Você tem que ter a lucidez para poder falar, mas tem que saber o seguinte, é muito comum no começo da mediunidade, quando ela está explodindo, ocorrerem uma série de fenômenos que mais para frente na vida dela não vai precisar mais se repetir, mas dão a segurança para o médium no início. Então, por exemplo, um médium que tem efeitos físicos,
No começo do exercício da mediunidade, ele pode ver movimentos, pode surgir barulhos, pode ser um monte de coisa. Ele até fica com medo que ele pensa que aquilo é o futuro. Não, aquilo é para mostrar para ele, olha, você tem mediunidade. Os fenômenos acontecem, depois passa. Mas aí isso dá uma segurança maior. Sim. Para alguns, um medo danado. Então, é aí que está. Por isso, conecta com a questão que nós lidamos anteriormente. Né? Como tem essa explosão de fenômenos, muitas vezes no começo, e as pessoas têm medo. Não estudam, às vezes, né? Não vê a naturalidade do fenômeno. E isso é que faz com que em alguns centros começam a se afastar dos fenômenos. Né? Tem a pergunta Lady Paula, que é a seguinte: na questão da obsessão, observo muito que as pessoas responsáveis pelo trabalho mediúnico tratam muito os sintomas, o que é importante, mas esquecem da causa. Acabam simplificando, né, essa questão do passe, do tratamento espiritual, mas esquece de aprofundar ou fazer com que as pessoas se aprofundem através do estudo. Tem razão esse comentário. Tem razão sim esse comentário. Por quê? O que difere o nosso mundo físico do mundo espiritual é o seguinte: as doenças, os sintomas, todas as questões que ocorrem nesse nosso mundo têm uma causa fisiológica. Então o indivíduo, por exemplo, ele pode ter uma doença e não necessariamente ele tem um desequilíbrio emocional ou espiritual. A doença é só fisiológica. Né? Então a complexidade é enorme na questão da saúde quando se fala do mundo físico. No mundo espiritual, todos os sintomas e características, por exemplo, o indivíduo que está com doenças no mundo espiritual ou não tem algum membro, todas as deformidades, tudo que está relacionado a isso são ilusões que o indivíduo está vivendo. A aparência do perispírito é real, mas a causa ela é emocional. Entendi. Sempre é uma imperfeição. A causa do que faz com que ele viva a ilusão de que o mundo espiritual é um mundo material. Fome, sede, dor, calor, frio, tudo isso vivenciado no mundo espiritual denota uma imperfeição. Então, quando nós vamos lidar com espíritos, a gente não é correto também você ficar desmascarando o espírito, achando que é uma ilusão. Não, é uma ilusão. Até falta de caridade, né? O mecanismo é ilusório, mas para ele é uma vivência real. Então a gente tem sempre que lidar com as questões emocionais. Sempre a gente fala assim, olha, eu estou morrendo de sede, olha, até pode pedir para um outro espírito que esteja perto, assim, olha, ele vai te dar uma água aí para você ficar se sentindo melhor. Mas o objetivo, na cabeça nossa, tem que estar assim, o objetivo do diálogo com o espírito é entrar na questão emocional. É falar qual é o que ele está sentindo, o que está afligindo ele, é ir para esse caminho. Nem que você inicialmente. Então, por isso que às vezes o diálogo com os espíritos tem que ter mais do que um momento. Então, se você começa a conversar com ele e ele não entra na questão emocional, porque ele fica na questão da dor, você pode até, num primeiro momento, se preocupar com as sensações e sintomas, mas sabendo que aquilo é parte do processo. Então você vai ter que viver um outro momento, na próxima reunião, retomar o contato com aquele mesmo espírito, porque a relação com espíritos, não é porque é espírito que acabou a reunião, ele sumiu. Espíritos são pessoas, ele está sem um corpo, mas ele tem uma continuidade. Ele vai estar presente em algum lugar. E ele lembra da ligação que teve na primeira conversa. Então tem que ter uma segunda, uma terceira. É que muita gente de grupo mediúnico fala, acabou o trabalho, já estamos dispensados de todo o processo, e aquilo continua. Isso é perder um pouco o contato com a proposta inicial do espiritismo, quando iniciava a conversa com espíritos, você ia até o fim. Você estabelecia novas oportunidades de diálogo até que aquilo se esclarecesse, porque tem dois proveitos. O proveito do espírito que vai ter aquilo resolvido e o proveito do grupo que vai aprendendo com cada caso. Né? Então, o proveito é duplo e a gente tem que estar consciente disso. Você percebe, Cláudio, que nós tocamos em vários assuntos relacionados a um grupo mediúnico que pode determinar o sucesso ou não. Né? Um grupo, se tem medo da mediunidade, não vai surgir tudo isso que estamos falando. Verdade. Vai ficar sempre refém, né, do medo. Bom, estamos chegando ao final do Livre Pensamento. Foi bom, né? Respondemos as 10 perguntas aí que chegaram. E até semana que vem.
até a semana que vem. E você aí que nos acompanhe, os estudos que a gente faz aqui são estímulos, né? Sim. Procure discutir essas coisas no grupo, vá nas obras de Kardec, você vai ver que o que nós estamos falando aqui é reflexo do estudo das obras de Kardec. Com certeza. Agradecer a equipe técnica, né? Luiz Leite, há quanto tempo, hein? Luiz Leite. Também Fernanda Lima, lá no controle mestre. Marcos Magrini, que está aí na reprodução do áudio. Um grande abraço, vamos que vamos. Livre Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo.